Soltar pipa é uma brincadeira. Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração aqui no CBN Esportes. Começamos o nosso giro falando de Libertadores. Começa hoje com o duelo entre Monagas e Defensor, a principal competição de clubes da América do Sul, a partir das 9h30 no Nacional de Maturim da Venezuela. Nacional do Paraguai e Aliança Lima do Peru, Blooming da Bolívia e El Nacional fecham a rodada de hoje. Essa primeira fase, vale lembrar, não conta com times brasileiros que entram na chamada pré-Libertadores a partir da segunda fase. O Guarani se prepara para enfrentar o Água Santa na quinta-feira, antes do Derby 209. As informações do Bugre com Antônio Lupe. Bom dia para você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você e uma ótima terça-feira para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Guarani enfrenta o Água Santa no Brinco, buscando a reabilitação e tenta colocar fim a essa sequência de 2 jogos sem vitória no Campeonato Paulista. O Bugre ainda continua na zona de classificação. O técnico Maurício Souza está com muitos problemas para escalar a equipe. Vários jogadores no departamento médico. Giovani, que saiu lesionado contra o Palmeiras, é mais um que preocupa o treinador, que já não contou com atletas importantes no duelo contra o Verdão, como, por exemplo, os meias Isaac e Caio Melo, além do volante Anderson Leite, do atacante Matheus Regis e também do lateral direito Ian Henrique. O Everton anunciou a contratação do argentino Carlos Alcaraz, emprestado pelo Flamengo até o final da temporada. O acordo tem cláusula de compra obrigatória em caso de cumprimento de metas estabelecidas em contrato. E agora destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Corinthians venceu mais uma no Campeonato Paulista. Fora de casa, o Alvinegro escalou muitos reservas e sofreu demais contra o Novo Horizontino, mas contou com uma eficácia acima de qualquer média para bater o adversário por 1-0. O atacante Neymar treinou com as reservas do Santos e deve ter condições de atuar contra o Botafogo de Ribeirão Preto amanhã. O São Paulo prepara mudanças para lidar com uma maratona de jogos, que inclui partidas nesta quarta, no sábado e na próxima segunda-feira, enquanto o Palmeiras se prepara para o derby contra o Corinthians na quinta. Antony teve uma estreia de gala pelo Betis no último domingo. Emprestado pelo Manchester United, o atacante brasileiro fez o primeiro confronto pelo clube espanhol no empate em 2-2 com o Atlético Bilbao pela 22ª rodada de La Liga. Ele começou como titular da partida, foi escolhido como melhor do duelo e ainda saiu aplaudido pelos torcedores no estádio Benito Villamarín. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. Que joga na quinta-feira fora de casa, viaja até Bauru para enfrentar o Noroeste, que aliás, hein? Mandou o técnico embora, hein? O Paulo Comelli, depois da derrota pro Corinthians. E anunciou, sabe quem? Alan Aal para o comando técnico do Norusca. O treinador deve fazer a estreia no duelo contra a Macaca. Alberto Valentim também está com muitos problemas para escalar a equipe. Não ficarei surpreso se o treinador colocar um time mesclado, alternativo, também já pensando no clássico contra o Guarani no próximo domingo. A Macaca vem de vitória, venceu o Água Santa fora de casa e busca manter aí a invencibilidade jogando longe de Campinas. E o Cruzeiro oficializou a contratação do técnico Leonardo Jardim, que estava no Al Ain, time dos Emirados Árabes Unidos. Clube e técnico acertaram o contrato válido por 2 temporadas. O profissional português é esperado em Belo Horizonte no sábado. E agora mais um destaque do futebol paulista. Fábio Chaibes está chegando aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Fábio.
Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Hoje tem início a 7ª rodada do Paulistão, às 6h30 da noite, lá no Benitão, em Rio Claro. O Velo Clube recebe a Portuguesa. Mais tarde, às 8h30, no Major Levi Sobrinho, em Limeira, a Inter de Limeira, que busca a primeira vitória na competição ainda, enfrenta o Red Bull Bragantino. Lembrando que a Inter, na classificação geral, está na zona de rebaixamento e quer se recuperar a tempo para sair dessa zona indesejada, viu, Júlio? Boa, Fábio, obrigado pelas informações. E agora, o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. O Lupe anunciou aí, o Noroeste já mandou embora o Paulo Comelli, já trouxe o Alan Al, que fez um trabalho digno no Guarani, um trabalho de respeito, né? Não deu tempo para recuperar a equipe do rebaixamento ou livrar a equipe da queda, mas ele apresentou aí boas ideias, no meu modo de entender, fez um bom trabalho. E já vai estrear contra a Ponte. O Alan Al tem uma ótima lembrança de enfrentar a Ponte, justamente pelo Guarani, no derby em que Matheus Bueno foi decisivo. Então que a Macaca tome cuidado neste jogo forte lá no Alfredo de Castilho, porque também, aliás, pode significar o jogo da permanência. Em caso de vitória, a Ponte praticamente sela aí a participação dela na Série A1 do ano que vem. Estes são os destaques aqui do nosso CBN Esportes, convidando você a participar do nosso programa também através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Fique à vontade para mandar a sua participação. Estamos também no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Não há fronteiras pela internet, você nos acompanha de qualquer lugar do Brasil e do mundo, também com imagens ao vivo aqui dos estúdios da CBN no Jardim São Gabriel. CBN Esportes desta terça-feira, temos trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Fernanda Alves. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Digo-se. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h14, Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Oi, Júlio, ótimo dia para você, para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem acessa Campinas pela Prestes Maia faz um bom caminho sentido centro e sentido rodovia Santos Dumont. Tem um trecho de obras ali na saída do trevo Sérgio Mota, mas nada que prejudique o trânsito. A Avenida João Jorge tem lentidão sentido centro, próxima à Rua Romualdo Andreazzi, e mais à frente, na chegada à Rua Francisco Teodoro. No sentido Prestes Maia, motorista reduz a velocidade na chegada à Rua Doutor Salles de Oliveira. Pela Avenida Prefeito Faria Lima, tem lentidão, próximo ao Hospital Mário Gatti, sentido Vila Industrial. No sentido Bosque, é boa movimentação. A Via Expressa Valdemar Pascoal tem boas condições nos dois sentidos. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação aqui da CBN, agora são 11h16. Pós-PUC Minas. Escolha entre cursos à distância com videoaulas ou online com aulas ao vivo. Inscrições pucminas.br/pós. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta com o nosso CBN Esportes, 11h17. Gabriel Dudzak está chegando com informações do futebol paulista.
Em meio a uma sequência de 3 jogos em 6 dias, o Corinthians decidiu colocar muitos reservas para enfrentar o Novo Horizontino no interior, em jogo adiantado da 11ª rodada do Paulistão. E não é exagero dizer que o alvinegro foi completamente superado no primeiro tempo. Ao todo, foram 15 finalizações do Novo Horizontino contra nenhuma do Corinthians, sendo que o goleiro Hugo Souza teve que pegar um pênalti e o zagueiro Choca tirar uma bola em cima da linha para salvar o time da capital de ir para o intervalo perdendo. No segundo tempo, o alvinegro melhorou e logo que conseguiu a primeira finalização no jogo, já marcou com Alex Santana. Em desvantagem, o Novo Horizontino voltou a pressionar e voltou a finalizar, mas mesmo tentando de todos os jeitos, não conseguiu marcar. Para o técnico corintiano Ramon Dias, o jogo demonstrou novamente o poder de reação dos jogadores. Pero lo que me gusta de Corinthians, que en cualquier momento tenemos la reacción, el equipo tuvo mucho coraje, ordenamos tácticamente y los jugadores pudieron responder de la mejor manera. Estamos felices por el triunfo em um partido difícil e complicado. O atacante Neymar treinou nesta segunda-feira com os novos companheiros de Santos pela primeira vez. O jogador não teve qualquer limitação nesses primeiros trabalhos, de forma que a participação dele contra o Botafogo de Ribeirão Preto nesta quarta na Vila Belmiro é altamente provável. Resta saber se Neymar começará entre os titulares ou se vai para o banco de reservas, já que dificilmente aguentará muitos minutos em campo, uma vez que ainda recupera a melhor forma física. O São Paulo também joga na quarta, no caso contra o Mirassol no Morumbis. O tricolor deverá ter mudanças na equipe, já que também terá jogos no sábado e na segunda-feira. O tricolor ainda apresentou o lateral direito português Cédric Soares, de 33 anos. Ele estava sem clube desde março do ano passado. Já o Palmeiras se prepara para encarar o Corinthians na quinta-feira no Allianz Parque. A tendência é de que o técnico Abel Ferreira mantenha o time que goleou o Guarani por 4-1 no domingo. O alviverde também apresentou o volante Emiliano Martinez. O uruguaio de 25 anos ressaltou as suas características como volante de mais marcação. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações, já projetando uma rodada importante no Campeonato Paulista, mas falando primeiramente, né, do jogo do Corinthians ontem, mais um resultado importante para esse Corinthians, que até o momento é o líder do campeonato de forma geral, né? 18 pontos o Corinthians tem, claro que agora com um jogo a mais. Mas tirando o clássico contra o São Paulo, né, Fábio Scheibe, é um começo interessante do Corinthians, que agora vai ter que comprovar essa boa fase contra o Palmeiras na quinta-feira. Importantíssimo, né, Júlio? Mais uma vitória do Corinthians. É bem verdade, o Corinthians foi bombardeado ontem pelo Novo Horizontino, né? Foram mais de 20 finalizações do Tigre. O Hugo Souza pegou um pênalti ainda no primeiro tempo, né? O Paulo Diego bateu, o Hugo Souza mais uma vez mostrando ser muito bom em defesas de pênalti, fez mais uma defesa, e o Corinthians, nos poucos ataques que teve, né, já na segunda etapa, depois de o Novo Horizontino já colocar 3 bolas na trave, conseguiu um gol com o Alex Santana, mesclou bastante a equipe, era claro isso, porque tinha jogado no último sábado, jogou ontem e vai jogar na próxima quinta-feira um jogo importante, campeonato à parte contra o Palmeiras, e o Corinthians pegando muita moral, né? Apesar dos problemas que o Corinthians tem fora de campo, dentro de campo, o Corinthians se mostra que não está se apegando a isso, não está influenciando essas cobranças que vêm de fora e tudo mais. O Corinthians muito bem com o Ramon Dias, só tem essa derrota contra o São Paulo nos últimos 15 jogos, né, desde o ano passado, e o Corinthians mostrando muita força nesse começo de campeonato, já garantiu a classificação à próxima fase. É isso aí, Carlão. O Corinthians tem um bom início de campeonato, né? E apesar de algumas apresentações ruins, até mesmo o jogo contra a Ponte não foi empolgante, o jogo contra o Noroeste não foi empolgante. Ontem também, como o Fábio citou, o Novo Horizontino bombardeou o Corinthians, mas tem sido um time de resultados até aqui, né? Opa, atenção, o Carlão vai falar. Olho no 2, 3, vai! Pá, ok. Os resultados positivos ajudam, né, na construção do trabalho do Ramon Dias, ainda mais às vésperas de um jogo tão importante, de um jogo tão emblemático, né? É aquela coisa que a gente fala, o time grande e o time pequeno, mesmo Novo Horizontino bombardeando o Corinthians, perdendo oportunidades, desperdiçando um pênalti com o Pablo Diego, uma bela defesa do goleiro corintiano, quando o grande teve a chance, foi lá e fez. Então, quando o pequeno tem a possibilidade de matar, de definir, tem que fazer. Não pode deixar para uma outra situação, porque o grande tem a qualidade. O grande, quando vai, ele é letal. E foi assim. O Corinthians, quando foi ao ataque, das poucas vezes foi eficiente e conseguiu o resultado e de quebra aí praticamente a classificação. Uma vitória super importante antes deste jogo peso pesado contra o Palmeiras na próxima rodada. E amanhã tem Neymar, hein?
Tem Neymar. Inclusive, amanhã é aniversário do Neymar, né? 33 anos. Dia 5, aniversário de Neymar. De quem mais? Cristiano Ronaldo e Carlos Alberto Tevez. Todos no dia 5 de fevereiro, os craques que comemoram o aniversário. Dos 3, você pode contratar Quem você escolhe? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Neymar ou Tevez. Hoje é Cristiano. Agora de habilidade, Neymar. E de raça? Pô, Carlitos, né? Esse é fera. Santos e Botafogo na Vila Belmiro. Vai bombar, né? A Vila Belmiro. Vai. Amanhã, todos os holofotes em Urbano Caldeira. Inclusive já apareceu o nome dele no bid hoje pela manhã, né, Julião? Então já tá apto para o jogo realmente. E ontem a gente também trouxe a informação, a comissão técnica do Santos avalia apenas 30 minutos para ele poder estar em campo, já que não está recuperado totalmente, mas deve começar jogando e vai ser uma grande festa aí para o Neymar. Boa, Fábio Scheib. Aqui o JP de Moraes. Bom dia, amigos da CBN. Assim como na Série B, o Novo Horizontino morreu na praia. É verdade. Bem lembrado. O Novo Horizontino fez uma boa Série B. Na hora de bater ali o martelo do acesso, não conseguiu. Mas ontem foi mais mérito do Hugo e azar do Novo Horizontino. 3 bolas na trave, pênalti perdido. Aquela do aí Tchoca uma que ele tirou. estocada do Corinthians, gol. Aí tem coisa. E a segunda derrota do Novo Horizontino em casa. Já tinha perdido pra Ponte na estreia, Tropeçou com a Inter. Tropeçou com a Inter. O Novo Horizontino. Deixa eu ver aqui a classificação. Tá com 9 pontos. Tá numa. A campanha não é ruim, tá né? conseguindo pegar fora, né? Esses pontos. Igual uma campanha muito parecida com a da Ponte, né? Obrigado, CBN Esportes, por explicar a lista B do Campeonato Paulista, que é aquela lista que você não tem limites, pode inscrever jogadores que são oriundos da base, que estão há mais de um ano no clube, disputaram competições oficiais, tem uma regra, mas ela é ilimitada, justamente para dar espaço para a base. Dar espaço, né? Impulsionar os times a utilizar as categorias de base. E aqui o nosso ouvinte, o Rodrigo. A falta de meias do time principal do Guarani pode ser uma chance para testes dos atletas Arthur e Mineiro, que jogaram a Copinha 2025, ambos meias no time sub-17 no Paulista. Não sabemos se podem jogar o Paulista, mas pode ser uma grande chance aos jovens. Ainda em relação a isso, rapidinho, ontem até o Lucas Rossafa colocou, o Albanês não vai continuar, né? Que não foi vai. O 10 do Guarani. Não vai. Cara, bom jogador. Bom, assim, o pouco que a gente viu, ele tinha alguma coisa para acrescentar, mas aí a gente não sabe como é que é a questão de empresário, se houve uma renovação, uma procura, né, pela diretoria, pela renovação do jogador, mas se foi uma questão aí envolvendo o desempenho, eu acho que poderia ser aí utilizado o Albanês, camisa 10 da Copinha do Guarani, e é um meia, né? 2 jogadores de destaques, né, na Ponte, no Guarani, na Copinha. O Domene, né, da Ponte, que foi o capitão. Também o contrato acabou e acho que ele não fica no Majestoso. E o Vitinho Albanês aí, que foi um bom jogador. É o estilo de meia que eu gosto, apesar de característica ultrapassada, né, porque aquele meia pensador, organizador, né, já tá infelizmente em desuso no futebol, mas é um cara que poderia ser aproveitado realmente. Pelo menos aí, deixá-lo no banco, no elenco. É um cara que tem potencial. As falas do Rogério Ceni acabou com o Campeonato Baiano. O Rogério Pauletti, Sorocaba. Ele tá bravo. Como assim? Ele falou que ninguém quer disputar. Ele falou que ninguém mais quer disputar o Campeonato Baiano por vários motivos, colocou os motivos. Eu acho que ninguém quer disputar é o Bahia e Vitória, né? Logicamente. Vamos ver. Porque os clubes pequenos, eles têm muito interesse no campeonato estadual. Inclusive o Bahia ontem, né, Júlio, saindo um pouco do assunto também, anunciou a maior venda de sua história, né? Vendeu aquele Biel, lembra dele, que ele jogava no Fluminense, no Grêmio também. 8 milhões de euros para o Sporting de Portugal, a maior transação envolvendo o clube baiano, já fruto aí da relação com o City, né? Tem que investir no campeonato, temos que ter campos melhores, parcerias, até com os próprios Bahia e Vitória. Campo sintético não é o ideal, mas é o que se pode ter para não ter buraco. Vamos investir nisso. Ninguém quer jogar o baiano, dos grandes. Acho que alguém gosta de ir pro interior jogar campeonato baiano. O que dá lucro são jogos como os de hoje, os clássicos, seja aqui ou no Barradão. Tem que investir em estrutura, colocar VAR, trazer a arbitragem de fora se possível. O radinho tem que funcionar pelo menos. Todo mundo joga porque vale vaga na Copa do Brasil. O campeão fica feliz porque os outros não têm valor no campeonato.
Mas aí, o Rogério Ceni não mentiu em nada, tá? Nada, não. Eu assino 100% com o que ele falou. E aí a gente critica o regulamento do Campeonato Paulista, porque a fórmula de disputa não é uma fórmula justa. Pelo menos eu penso assim, porque um terceiro colocado pode ter uma pontuação melhor do que um segundo colocado de outro grupo que garante a classificação. Esse é um tema. Agora, o que a Federação Paulista exige de gramados bons, de estrutura, de responsabilidade com o torcedor, isso a gente não pode negar. E muito da valorização do Campeonato Paulista passa por conta dessas responsabilidades que a federação exige, e não é só da Série A1 não, viu? É Série A2. Teve um time, o Fábio Chaib trouxe, acho que é o Colorado Caieiras, que na estreia tava com o campo ruim, perdeu, o campo tá ruim, a gente avisou, não melhorou. O que acontece? Perdeu. Não, aliás, final. Eu acho que o campeonato estadual ele só sobrevive por causa do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista ele é uma Champions, né, dos estaduais, com muita organização, né, com muita estrutura, com VAR em todos os jogos. A gente percebe aqui, o Campeonato Carioca ele não é disputado no Rio de Janeiro. E quando ele é disputado é um campeonato de Maracanã e Newton Santos. Né, o interior ou subúrbio do Rio não tem estrutura, estádios horrorosos, né? E seria legal um Flamengo em Madureira, um Vasco em Campo Grande, por exemplo, assim como o Bahia em territórios pequenos lá na Boa Terra, sabe? Infelizmente as federações enriquecidas, todas, não é a federação do Acre, a federação, não, todas abastadas porque tem o amparo da CBF. Agora, os gramados, principalmente no interior, horrorosos, estrutura terrível nos campos do interior também. E por isso o campeonato estadual eu acho que está acabando, infelizmente. Ele só não acaba porque o Campeonato Paulista ainda é um campeonato atrativo, um campeonato financeiro rentável, né? E os clubes grandes, de certa maneira, têm ali um certo interesse, né? Um pequeno interesse. Mas em relação aos outros campeonatos, infelizmente o Rogério disse a verdade. A gente reclama do campeonato. A gente reclama do Campeonato Paulista, mas tem que valorizar também, né? Uma referência, né? Cotas para as equipes que participam, né? Os times grandes ganhando mais de 40 milhões somente de participação, os times menores na casa de 8 milhões, tem verba também para conquista de título. Imagina o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que não dá nada de prêmio, né? Qual que é o motivo, qual que é a motivação para os times disputarem esse campeonato, que não dá nem prêmio, apenas o troféu. Lógico, é importante ganhar o campeonato, mas apenas o troféu. E hoje em dia é inimaginável pensar um campeonato sem VAR, né? Nos dias atuais, e muitos campeonatos do Brasil não tem esse recurso ainda, né, Julião? Bom dia, rapaziada da CBN. Se o Guarani não tivesse dado 3 gols ao Palmeiras, o resultado poderia ser outro. Alexandre do Jardim Boa Esperança. Abraço a todos. Ah, Alexandre. Mas aí, Alexandre, você tem que. Você acha que o Palmeiras ia ficar acomodado no jogo? Caso ele não tivesse feito os gols. Porque tudo bem, o Palmeiras foi eficiente, né? O Guarani errou, o Palmeiras foi lá e aproveitou e por isso se acomodou no jogo. Depois o Guarani cresceu. Agora, se o Palmeiras não tivesse. Se o Guarani não tivesse tido aqueles erros, eu particularmente não acredito que o Palmeiras teria um jogo paciente. O Palmeiras ia pra cima e aí é muito difícil, é muito desigual, muito desequilibrado. O torcedor bugrino sabe, não é só, isso não é demérito do Guarani, já o Valmirzinho fica à vontade pra cortar, mas, cara, não deu nem jogo. Não, é muito distante. É distante. E não é culpa do Guarani, não é, o Guarani, não. O Palmeiras hoje, em relação a grandes do futebol brasileiro, ele está à frente. Imagina dos clubes de uma proporção. Você viu o Rafael Veiga correr no jogo? Não correu. Não corre, não teve jogo. Não precisou, o Guarani assim, deu uns ameaços a hora que diminuiu o placar, mas o Palmeiras, a hora que quis, fez o gol. Isso não exclui o fato que o Guarani tem ideias legais, como Maurício Souza. E pode crescer no campeonato, pode brigar pela classificação. Então, é um início de trabalho legal. Esse jogo do Palmeiras não é parâmetro. Exatamente, tem que excluir o jogo do Palmeiras. Mas com calma, a gente vai falar daqui a pouco do Guarani e a gente explica essas ideias. Agora, 11h31. Obrigado. CBN Esportes. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas,
a rádio que toca a notícia na nossa região. CBN Serviço. A Prefeitura de Campinas está com 85 vagas abertas para várias áreas, entre elas a educação. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de março através do site www.vunesp.com.br. Os salários variam de R$ 3.600 a R$ 9.400, além do vale alimentação ou refeição de cerca de R$ 1.700. Para alguns cargos, há também prêmios e adicionais. Para os cargos de nível médio, a taxa de inscrição é de R$ 67,90. Para o nível superior, o interessado vai pagar R$ 98,80. O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária até o dia 24 de março. Conforme a legislação municipal, serão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas pretas ou pardas. A lista completa dos cargos disponíveis no concurso pode ser conferida no portal cbncampinas.com.br. De Campinas, André Berenguel. Repórter CBN. Terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. O dólar comercial está em queda de 0,21%, vendido a R$ 5,80. No mercado interno, os investidores analisam a ata da reunião do Copom da semana passada. Na ocasião, a taxa básica de juros da economia brasileira subiu para 13,25%. O documento mostra que o Comitê de Política Monetária do Banco Central projeta inflação acima da meta até pelo menos junho e destaca a preocupação com a alta dos preços dos alimentos. No cenário externo, as atenções estão voltadas para a guerra de tarifas determinadas pelo presidente Donald Trump. Hoje, a China impôs taxas sobre importações dos Estados Unidos. A iniciativa é uma resposta às taxações determinadas pelo presidente americano sobre produtos chineses que começaram a vigorar nesta terça-feira. Ele e o presidente chinês Xi Jinping ainda devem conversar. Na segunda-feira, Trump suspendeu as tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá. Ele concordou com uma pausa de 30 dias depois de fechar um acordo com os líderes dos dois países vizinhos. No momento, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,92% com 124.806 pontos. O euro vale R$ 6,00, alta de 0,43%. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um médico suspeito de estuprar uma paciente com câncer de mama durante uma consulta. O caso aconteceu num hospital de Itabira. Depois da repercussão, outras 5 mulheres se apresentaram à polícia e fizeram acusações contra o médico. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta. Já que os nossos ouvintes aqui já estão participando, falando sobre o Guarani, né? Dando opiniões sobre essa atuação do Guarani contra a equipe do Palmeiras. Vamos lá falar desse Guarani que vira a página depois do duelo contra o Palmeiras para enfrentar o time da Água Santa na quinta-feira. Antes de virar a página, volta a página. Eu preciso da sua ajuda, porque hoje você trouxe página uma matéria 3. Muito interessante sobre aquele acordo do jogo que não aconteceu lá em Londrina, né? Que o presidente Rômulo Amaro, em entrevista ao Trivela, afirmou que já tinha alinhado um acordo e tudo mais com a renda do jogo no Brinco, mas ainda não está assim tão próximo para chegar ao acordo entre as duas partes, Guarani e a empresa que tinha comprado o jogo, né? É verdade. Eu conversei agora há pouco com um dos representantes da eFoot,
E eles disseram que foram pegos de surpresa com a declaração do Rômulo que somente a renda do jogo contra o Palmeiras não é suficiente para bater essa dívida. Eles fizeram uma notificação extrajudicial no fim de janeiro, cobrando o valor de 2.900.000 de ressarcimento, né? Por conta que o Guarani desistiu de levar o jogo para Londrina. Então a empresa, qual que é a solução da empresa? Eles receberam um valor aproximado aí de R$215 mil da renda líquida. Isso, porque a renda bruta ela foi aproximadamente 503 mil. Isso. Só que essa é a bruta. Você tem várias despesas para realizar uma partida de futebol. E esse valor ele cai de forma drástica. Foi 203 mil a líquida, né? Porque de 503, segundo do que a empresa explicou, que na súmula da Federação Paulista conta 503 mil de renda bruta. Aí a empresa explicou que o Guarani tem que pagar a operação do jogo, né, todos os funcionários que estiverem envolvidos e todos os staffs. Aí você desconta os valores de sócio, torcedores e também cortesia, que acaba sendo um valor fictício, né? Porque consta na súmula, mas ele não entra porque o torcedor entra com a carteirinha, né? E aí, depois dessa subtração, o Guarani, segundo a empresa, a gente procurou o Guarani não se pronunciou, segundo a empresa, foi direcionado um valor de 214 mil, que é até referente a uma antiga dívida que essa empresa, que também cuida das catracas do Guarani, tinha com o clube. Vai entendendo, a confusão é grande. E aí? Mas aí eu perguntei, tem acordo ou não tem acordo pro que vocês deixaram de receber então? Da venda do mando. Da venda do mando. Ele falou assim, nós encaminhamos um acordo verbal, não consta em contrato com o Guarani, com o Conselho de Administração, um acordo verbal, estamos já ajustando, para que essa venda seja mantida nos mesmos moldes, mantém um acordo, só que joga para 2026. E aí o Guarani teria um jogo contra o Corinthians, contra o Santos, contra o Palmeiras ou contra o Corinthians para negociar e escolher para mandar fora do Brinco de Ouro. Que confusão, hein? Nossa. Cara, que festival, né? De erro e assim, rapidinho, acho que, só uma opinião, Carlão, o Guarani poderia ter resolvido esse problema. A gente até conversa aqui na redação. Teve uma entrevista coletiva no fim do ano passado, depois do rebaixamento, onde foram claramente colocados, né, pelos representantes que participaram, entre eles o Rômulo Amaro e o Pastana, outros elementos, né, outros membros do Conselho de Administração também estavam presentes, e eles já falavam da dificuldade que seria o ano de 2025 por conta do rebaixamento. E esse acordo, pela primeira matéria que foi publicada, já estava selado logo após o rebaixamento, ou seja, por que não chega na entrevista e já fala de forma clara para o torcedor? Às vezes o negócio nem estava fechado, mas inclusive já fala assim, tem um jogo, a gente nem sabe qual é, que a gente vai ter que mandar fora do Brinco para aliviar o caixa. Eu acho que o torcedor iria entender melhor do que foi como aconteceu. A empresa publica uma arte numa página X falando da venda dos ingressos, que o jogo ia ser em Londrina. Eu acho que essa forma com que foi passado pro torcedor gerou todo esse imbróglio. Não, Lupe, e até o momento daquela entrevista, eu acho que o torcedor iria entender. Porque ali era um momento de comoção, né, em que o torcedor estava envolvido com o rebaixamento, um momento de amargura, de tristeza. E eu acho que se ali a diretoria do Guarani explanasse tudo que estava acontecendo e tudo que poderia acontecer, né, deste jogo contra um grande fora de Campinas, eu acho que a torcida aceitaria sim, né, ou se reunir com membros de organizada, porque, gente, hoje, não sei, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas você precisa ter um alinhamento com a organizada. Isso não é o Guarani. Isso é o Corinthians, isso é o Palmeiras. Pode ver lá, ver se a Leila Pereira tem sossego no Palmeiras. Por quê? Porque ela não é alinhada com a torcida organizada. Então ela não tem paz. Então a maioria dos clubes tem esse alinhamento com o organizado. Então conversa com a organizada, conversa com torcedores, sabe? Faça um trabalho, use da estratégia para dar uma declaração tão forte como essa. A necessidade, talvez, de um jogo fora, eu não gosto, não concordo, mas eu acho que na situação que o Guarani vive,
pintou a necessidade de fazer esse jogo. Você não concorda, mas entenderia. Entenderia, porque realmente o caixa está vazio, o Guarani precisa fortalecer o caixa, encher o caixa para montar uma série C, um elenco compatível aí para subir. Né? Então faltou estratégia em todos os aspectos. O Guarani conta com empresários, conta com gente bem sucedida, estrategistas de mercado, e realmente faltou tudo isso naquele momento. Eu acho que aquele era o instante para falar, e devido à emoção pela queda da Série C, eu acho que o torcedor entenderia. Temos algumas participações aqui, Lupe, sobre esse assunto. Creio que a proposta é justa, não há prejuízo ao clube e nem para a empresa. Em relação a manter esse acordo para 2026, aqui o Rodrigo, nosso ouvinte, está dizendo. Agora, em relação a mandar o jogo fora da cidade de Campinas, dentro das condições do Guarani, hoje se faz necessário, porque voltar atrás por causa de alguns torcedores fica difícil. Olha a bilheteria do jogo. E até o Guarani fez aí, né, uma campanha para levar 15 mil, e até nesse contato com um dos representantes da empresa, eu questionei assim, num cenário hipotético, que o Guarani se classifica em primeiro contra o Santos. Há o interesse de repente, ter esse jogo, Guarani contra o Santos de Neymar fora do Brinco? Ele falou assim, pra gente seria ótimo, mas o Guarani não aceitaria. Não aceitaria. Até lembrei a última vez que isso aconteceu, inclusive, o mata-mata contra o Santos do Neymar, Mingoni. Levou o jogo pro Morumbi e foi assim, uma das grandes críticas da gestão do Mingoni até hoje, né? Passados aí 13 anos, o Mingoni é muito criticado por essa decisão de tirar o jogo contra o Santos do Brinco de Ouro. Então a própria empresa é consciente que esse hipotético jogo contra o Santos, porque tem muito campeonato pela frente ainda, não seria parte do acordo. Júlio, vamos só colocar, trazer por exemplo real. A gente também tem aqui a área de cobertura em Limeira. A Internacional não vai vender o mando de jogo contra o Santos porque sabe que vai atrair torcedor lá no Limeirão. Sim. Vai destinar grande parte do estádio para o torcedor do Santos, vai fazer um caixa. Só que lá tem isso, né? Aqui não, aqui é torcida única. Esse é o problema. É verdade, tem isso também. Eu tinha esquecido esse detalhe. Não tem, então tudo que eu disse você esquece. Mas eu acho que o futebol, ele é aquela coisa, a eterna briga entre paixão e o negócio, né? E acho que é uma coisa alinhada à outra. O porquê que eu não concordo em vender o jogo? Porque eu sou um apaixonado por futebol, eu acho que o que move o futebol é a paixão. O torcedor do Guarani, ele é um torcedor fanático, ele ainda convive com aquele sentimento de grandeza. Para ele é uma ofensa vender um jogo contra o Palmeiras, que de certa maneira conserva uma realidade. Ponto. Ok, tudo muito bonito, né? O fantástico mundo de Carlão. Ok. Só que, ao mesmo tempo que a paixão, ela existe o negócio e não tem como fugir. E hoje, infelizmente, o negócio, eu acho que ele prevalece, né? Infelizmente o negócio hoje, ele é mais que a paixão. E no momento que o Guarani vive financeiramente, o campeonato que o Guarani vai disputar, com dor no coração, mas com muita dor no coração mesmo, eu acho que o Guarani poderia ter feito esse negócio de uma outra maneira, costurado, ter tido essa estratégia, né, que eu falei, para tentar levar o jogo para um outro lugar. Numa outra situação, o Guarani bem financeiramente, o Guarani disputando uma Série B, uma Série A de Campeonato Brasileiro, rapaz do céu, eu seria um cara para ficar na frente do Brinco de Ouro protestando, porque eu não imagino isso, eu não concordo com isso, mas o momento me faz entender que seria necessário para o Guarani este jogo fora de Campinas, até por esta situação, né, da torcida do time grande não poder comparecer. Bom dia, infelizmente a diretoria do Guarani não suportou a pressão da internet, deveria ter exposto a situação do jogo fora, mostrando a realidade financeira, porém quis fazer média com a torcida, tomou prejuízo e a maior parte da torcida não correspondeu. Escreve aqui o nosso ouvinte Luiz Augusto, algo acho que na linha que o Carlão aí tá dizendo, é um pouco da minha opinião também. Acho que é uma perda de oportunidade, vende todos os mandos com o grande e joga pra torcida parar. Calma aí. Acho que é uma perda de oportunidade. Vende todos os mandos com os grandes e joga a torcida parar com as brigas para voltar duas torcidas. O Vaz escreve aqui. Mas nesse caso, né, o Guarani só joga apenas com o Palmeiras em casa nesse campeonato, né? Porque jogou contra o São Paulo fora, vai jogar contra o Corinthians também, e contra o Santos, como é do mesmo grupo, não tem um confronto. Então, apenas essa possibilidade. Mas eu também achei que o Guarani perdeu uma oportunidade grande, né? Infelizmente, hoje em dia, com as cifras do futebol,
tão elevadas. Apenas a paixão, eu entendo o Carlão nessa questão de paixão também, mas apenas a paixão não vai pagar as contas neste momento atual do Guarani, né? Você está sendo altamente criticado aqui no WhatsApp. Estão dizendo que você está em cima do muro. Não, eu sou favorável ao jogo no Brinco de Ouro. Só que ao mesmo tempo, eu preciso entender a real situação do Guarani. E o Léo do Centro tá te elogiando, que tá dizendo que você mudou de opinião sobre venda de mando. Não mudei, eu sou contra. Eu não concordo, eu sou um apaixonado. Eu vivo um mundo, eu vivo numa bolha com relação às equipes de Campinas. Eu não consigo entender um clube como o Guarani ou uma Ponte Preta vendendo o jogo contra o Palmeiras, independente de toda a situação. Só que, Júlio, eu não sou poste, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que entender o atual momento da equipe. Eu acho que se a diretoria, neste primeiro contato após rebaixamento, esclarecesse para a torcida a necessidade de mandar o jogo fora de Campinas, eu acho que o torcedor iria entender. Né? Porque jogaria as claras no momento de emoção, pós-rebaixamento, e aí o torcedor iria entender. É aquela coisa, eu não concordo, porém, em algum momento eu tenho que entender a situação. Né? Eu não vou ser radical, não. Eu não concordo, eu acho que o Guarani tem que jogar no brinco, principalmente contra equipes grandes, só que o momento do Guarani é um momento difícil. Então, numa situação dessa daí, poderia ter mandado o jogo em Londrina. Mas, gente, eu adorei que não deu certo. Eu acho que o Guarani teria que jogar no Brinco de Ouro contra qualquer equipe. Eu odeio isso, eu odeio. Eu tenho embates com meu parceiraço, Fábio Chaib, sobre Santos jogar no Allianz Parque, sobre terceiro uniforme. Eu sou chato com relação a isso. Eu não concordo, eu acho que o Guarani teria que jogar no Brinco. Ainda bem que isso que não deu certo jogar para Londrina. Agora, eu também tenho que ser racional e entender que financeiramente o Guarani está passando o chapéu. E a chance do Guarani ter algum dinheiro seria esta contra o Palmeiras. Só que, devido à falta de estratégia da diretoria, e fez as coisas, né, sem a transparência que todo mundo prega, o Guarani se deu mal nesta situação. Perdeu o jogo, não teve renda, ficou aí com dívida para pagar para os organizadores. Ou seja, tudo errado em virtude da falta de transparência. Em falta de chegar para o torcedor e falar, a situação é essa. Gente, vocês, né, o Guarani, o principal patrimônio do Guarani é a torcida, vocês concordam em mandar o jogo para Londrina? Hoje é uma necessidade, mas eu não concordo, eu não gosto. Esse negócio de, cara, essas coisas de jogar fora da cidade, que nem teve a Inter de Limeira, quando não dá certo, pra mim é um alívio. Eu acho que a Inter tem que jogar no José Levi Sobrinho e o Guarani tem que jogar no Brinco de Ouro. Mas em razão da necessidade, só que a falta de estratégia complicou muito a vida do Guarani. Todos os times vendem, mano, inclusive Flamengo, Cruzeiro, etc. Por que não o Guarani? Quando está bem, coloca 5 mil. Tinha mais que ter feito o jogo em Londrina. Se sobrar contra o Santos, tem que vender sim. Vai fazer o quê? A opinião do Hélio Júnior, tá mandando a mensagem aqui. Concordo plenamente com o Carlão. Hoje se faz necessário vender os mandos. É uma necessidade, manda aqui o Rodrigo. Diretoria sem personalidade. Se fosse o Bettuzini, ele cederia a pressão? Pergunta aqui o Marcos. Se fosse uma decisão do Bettuzini, esquece. Mas eu acho que com outros tempos. Diferente. Outros tempos completamente. Até porque nesses tempos, você ter o jogo no Brinco era lucrativo. Porque é a renda, torcidas, né? Lucrativo, cara. Tinha as duas torcidas e o clube ainda vivia de renda. Aí, né? Hoje não. Olha como um assunto puxa o outro. A gente tá falando do Guarani, já tá quase em cima do laço, né? Mas assim, um assunto vai puxando o outro. Por que hoje o Carlão não concorda, mas ele enxerga como... uma pequena alternativa. Pequena alternativa por conta de receita. Porque a gente vai voltar na decisão do Ministério Público que impede a torcida de São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras de acompanhar os jogos no Brinco ou no Moisés Lucarelli. O Carlão até fala isso. No derby a gente até entende um derby com torcida única. Tudo bem, não é legal. Vocês que já também, mas entendo, eu nunca participei de um derby com as duas torcidas, mas vocês já participaram. E é muito legal. Só que a gente entende a questão da violência. Só que, cara, contra Corinthians, mas aí tem o conflito com outras organizadas. Faz um plano de segurança pra dar segurança às pessoas que vão no estádio. Ou torcer pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Santos ou pro São Paulo, e pras pessoas que vão torcer pra Guarani e Ponte Preta. Ponto. Cara, na Inglaterra, o Júlio é um aficionado por Premier League.
Cara, na Inglaterra era pior que no Brasil, cara. Pior, mas muito pior. E hoje você tem um espaço pro torcedor visitante e a separação é os famosos, como é que chama? Stewards, né? Que são aqueles seguranças. Cara, por que a Inglaterra consegue? Tudo bem, é uma outra economia, é uma outra educação, é um país de uma dimensão menor. Mas, cara, eu acho que dá, eu acho que tem jeito. Só que precisa de um consenso e precisa de uma educação, acima de tudo, né? Porque o que vimos em Recife, cara... Aliás, tem uma outra notícia boa de Recife agora, positiva. Torcedores do bem do Sport Recife foram ao aeroporto receber a delegação do Fortaleza. Isso é legal, né? Agora, o que essa torcida do esporte... A do Santa Cruz participou também, mas essa do esporte, cara, é um terror. Essa jovem do esporte, pelo amor de Deus. 11h52, já informações da Ponte. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. E ontem no Triângulo Mineiro, não deu pro Vôlei Renata, que perdeu pro Praia Clube de Uberlândia por 3-1. Campinas até saiu na frente, mas depois tomou a virada. Em noite inspirada de Maicon, do Praia Clube, que marcou 25 pontos. O destaque de Campinas foi Adriano, com 21 pontos conquistados na partida. Com a derrota, Campinas cai para a 4ª colocação da Superliga e o Praia Clube sobe para a 3ª posição. Próximo compromisso da equipe campineira, no sábado, 6 horas da noite, contra o Minas, no ginásio do Taquaral. Super terça no Iga Atacado, ofertas imbatíveis para você aproveitar. Refrigerante Coca-Cola PET 2 litros, R$8,79. Queijo mussarela Litoral, peça ou pedaço, R$29,98 o quilo. Óleo de soja lisa 900 ml, R$6,79. Sabonete Dove 90 gramas, R$2,89. Mas corra, ofertas válidas somente para hoje, 4 de fevereiro. Iga Atacado, há mais de 60 anos oferecendo satisfação e economia. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. CBN Esportes Campinas. (11h55), Elvis vai jogar amanhã ou não vai, Antônio Lupe? Tudo leva a crer que não, né? Porque é um jogo importante contra o Noroeste. A Ponte joga contra o Norusca fora de casa. Alfredo de Castilho, lá em Bauru. Aliás, Noroeste com técnico novo, hein? Alan Al, que estava trabalhando aqui em Campinas, no Guarani, no fim da temporada de 2024. Eu acredito, Júlio, que o técnico Alberto Valentim, ele vai escalar em campo um time que tiver bem fisicamente. Se já jogou, se não jogou, se é banco, se estava passando aí por uma questão de aprimoramento da forma física, não sei. Ele vai colocar em campo quem tiver melhor fisicamente. Se Vitor Andrade não estiver bem fisicamente, não vai. Se Danilo Barcelos não estiver bem fisicamente, não vai. Arthur. Até porque, Júlio,
E a gente também fala isso do Guarani, que também tem vários problemas, não deu tempo de falar no bloco do Bugre, mas são vários jogadores que estão aí no departamento médico. Também acredito num time que, mesclado das duas equipes, Ponte e Guarani, Guarani contra Água Santa, Ponte contra o Noroeste, porque domingo tem derby, é o campeonato à parte, é o primeiro de 2025. O Guarani vem de um resultado na casa da Ponte Preta, que é onde vai acontecer o jogo. A Ponte engasgada por conta dessa derrota, perdeu uma invencibilidade que durava 15 anos. Então, assim, vários elementos dão conta de que Ponte e Guarani vão mesclar nessa rodada, vão colocar times alternativos, já pensando no clássico, no derby de número 209 entre Ponte Preta e Guarani no próximo domingo. Perdeu Elvis. Eu acho que perdeu pro derby também, pela maneira, né? Coxa, né? Coxa é no chute, mas né, não foi na parte de trás, né? Que eu acho que é um músculo que é pior. Ele sentiu aqui na frente. Mas assim, dói também, né? Não sou especialista, longe de Carlão ser. Eu sou. Longe de ser, mas não, o que eu vou dizer claro que tem uma conta disso do jogo de quarta-feira passada, porque o campo tava muito pesado, e o Elvis jogou 90 minutos aquele jogo. É uma condição insalubre mesmo, então acaba desgastando mesmo, né? O calendário esse ano, vamos lembrar, né? Começou 2 semanas mais cedo, então você atropela muito o processo de preparação física. Os 2 times de Campinas estão sofrendo demais com os desfalques, então isso me deixa inseguro em relação às condições clínicas do Elvis aí para esses 2 próximos jogos. E olha só que detalhe interessante nos dois, os meias são os que preocupam, né? Porque o Guarani perdeu o Giovani, que estava jogando de meia, jogou de meia nesse jogo contra o Palmeiras, o Caio Melo, que é um volante, mas é um volante que sai mais pro jogo, e o Isaac, que sentiu um desconforto muscular. Na Ponte, quem são dúvidas? Elvis, o Pedro Vilhena e o Serginho. Ou seja, será que vamos ter um derby sem meio-campistas? A galera adora, né? Os treinadores gostam, né? Como que é o meio-campo preenchido, né? Meio-campo preenchido. Cara, eu não sou médico, mas o Elvis, até pela maneira que foi no chute, eu acho difícil ele até continuar no Campeonato Paulista, porque foi feio, né? Ele até meio que tenta voltar, né? Mas eu acho que é descartado pro derby. Quero estar enganado. O Elvis seria uma atração, um cara importante pra Ponte. O mesmo se aplica ao Isaac, né? Um cara de qualidade. Eu acho que quanto mais qualidade, melhor pro espetáculo. Mas do Elvis, eu acho muito difícil a presença dele no jogo contra o Guarani. Os 2 jogos, né? O Noroeste o Noroeste tá fora já. E dando mais fundamento ainda à posição do Lupe aí da possível escalação da Ponte Preta sendo um time alternativo, eu também vejo pelo GE que vocês escreveram a matéria aí também, Júlio, 3 jogadores pendurados também que preocupam pro derby, né? Os 3 considerados até titulares, o zagueiro Simon e os volantes Emerson e Léo Oliveira também, então provavelmente esses devem ser poupados também para estarem aptos pro jogo no domingo também, né? E ainda tem a justificativa do Simon de desgaste, né? Porque ele saiu cansado contra o Corinthians e saiu muito desgastado contra o Água Santa, né? Cara, o que aconteceu esse ano com relação à pré-temporada, desumano, né? Pro atleta de alto rendimento, não vira. Horrível. Meio-dia, ponto final aqui no nosso CBN Esportes. 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta às 11 com mais informações do esporte. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas.